amigos e minhas amigas do YouTube. Continua aqui esse meu trabalho falando para você, que é agente público, sobre as condutas vedadas a você durante o período eleitoral. Você que logo vai entrar em campanha eleitoral, não é isso? Então nós selecionamos as 11 condutas proibidas previstas na legislação eleitoral para trazer para você, para mostrar para você e mostrar também as consequências para aquelas pessoas que não obedeçam essas regras. Falamos no primeiro vídeo sobre a primeira conduta vedada, que é aquela que diz sobre a utilização indevida ou ilegal de bens públicos, né, na cessão ou no uso, para beneficiar candidaturas de pessoas que postulam esses cargos eleitorais nas eleições do dia 4 de outubro, as eleições municipais. Hoje falaremos sobre a segunda conduta vedada destas 11 condutas que nós vamos estudar, que é aquela que fala do uso abusivo de materiais e serviços públicos. O inciso 2 do artigo 73 da Lei das Eleições é que traz essa previsão, no momento em que menciona que a conduta desse inciso diz respeito ao uso de materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que os integram, né? Então nós sabemos que o parlamentar, o senador, o deputado, o vereador, eles têm uma cota prevista em lei ou em resolução da própria casa, que eles podem usar, por exemplo, de correspondências, com selo, com gráfica do Senado, com gráfica da Assembleia Legislativa, com a própria gráfica das câmaras municipais, que tem as suas gráficas, que eles têm uma cota para usar, para levar ao seu eleitorado notícias sobre o seu mandato, daquilo que ele se propôs a fazer durante o seu mandato, como se fosse uma forma de prestação de contas para os seus eleitores, tá? O que a gente vê, às vezes, que os parlamentares extrapolam essas cotas, esses limites, podemos dizer da mesma forma, os governos, né, o executivo, também usando de forma exagerada dessas limitações que às vezes ele tem ali para poder dispor, em prol de determinadas candidaturas em épocas eleitoreiras, tá? Então nós não podemos admitir que sejam utilizados correspondências, selos, tá certo? Material gráfico custeado com dinheiro público para beneficiar determinados candidatos. Existem essas prerrogativas, como já diz os parlamentares, para usar durante o seu mandato, para prestar conta do seu mandato, daquilo que o povo precisa saber. Mas para fins eleitoreiros, isso é proibido. Então esta vedação existe exatamente para colocar um basta nesses parlamentares que saem levando às vezes vantagem com esse tipo de trabalho em prol dos outros que não podem contar com esse tipo de serviço ou com esses materiais que são disponibilizados a essas pessoas que às vezes são candidatos à reeleição, vereadores que estão candidatando à reeleição, prefeito candidatando à reeleição, que saem em vantagem em relação aos demais. Então existe essa proibição com penas bastante severas também, como eu já disse no caso do inciso 1º, tá? O tempo de vigência, qual o período que isso é proibido? Isso é durante todo o período, porque o vereador, o parlamentar tem uma cota fixa, o governo, o executivo tem que usar aquilo para fins institucionais, ele não pode usar aquilo para favorecer campanha. Então isso aí, esse período de vigência, assim como ocorreu na hipótese do inciso 1º, o legislador não fixou um prazo não. Essa proibição é durante todo o ano, mas eu volto a repetir, somente é destacada ou é comentada na época de eleição, porque aí existe uma fiscalização mais próxima, um interesse maior daqueles que vão disputar a eleição em saber o que é proibido ou não. Mas desde o primeiro dia que começa o mandato de um determinado prefeito, de um presidente de Câmara, essas condutas são proibidas. E às vezes é muito frequente
a utilização desses recursos materiais, de serviços, por parte desses parlamentares. Isto aí é proibido e as penalidades também, nós podemos dizer que são quase que idênticas às do inciso anterior. Existe a suspensão imediata da conduta por parte do judiciário quando isso ocorre, desde que haja uma provocação do judiciário pelo interessado, pelo partido político, pelo Ministério Público, que esta conduta automaticamente, através de uma decisão judicial, ela é suspensa, ela deixa de ser concretizada. E se já foi concretizada, existem as penalidades também, outras que devem ser aplicadas, né? Nós podemos dizer que esta multa, se for no caso de reincidência, ela é duplicada, da mesma forma nós falamos no inciso primeiro. Existe a possibilidade, se for praticado durante já o período eleitoral, onde já existe o registro da candidatura do agente público, ele pode ter o quê? O seu registro cassado, pode ter o seu diploma cassado, se ele já foi eleito diplomado, por exemplo. Então é uma conduta também que nós já comentamos sobre ela quando falamos do inciso 1º desta Lei 9.504, deste artigo 73. Eu disse no inciso 1º, quando eu falei da primeira conduta, que lá também caracterizava ato de improbidade administrativa a infringência daquele dispositivo. E aqui também constitui ato de improbidade administrativa, só que muito mais grave. Além da conduta prevista no artigo 11, que é aquela que atenta contra os princípios da administração pública, contra principalmente o princípio da legalidade, aqui nós temos ainda o artigo 9º e o artigo 10. Por quê? Com a prática dessa proibição segunda que eu estou tratando, no inciso 2, vai haver um enriquecimento ilícito do agente e vai haver prejuízo ao erário. Então, os atos ímprobos, nesse caso, abarcam o do artigo 9º, do 10 e do 11 também. Então, nós temos que nos ater a isso, porque eu estou usando alguma coisa que é pago com dinheiro público para me beneficiar ou para beneficiar o meu candidato, eu estou enriquecendo ilicitamente ou enriquecendo o terceiro ilicitamente, estou causando com isso um prejuízo ao erário público. Se este ato também partir do prefeito municipal, nós podemos dizer que ele estaria cometendo o crime previsto no artigo 1º, no inciso 1 e 2 do Decreto-Lei 201 de 1967, que eu falei também no meu vídeo anterior, cuja pena é de 2 a 12 anos de reclusão. Estaria ele também, o prefeito municipal, sendo o autor desta conduta proibida, estaria ele praticando uma conduta que pode causar-lhe o mandato, pode custar-lhe o mandato, né? Que ele estaria infringindo a sua própria lei orgânica, estaria infringindo também o Decreto-Lei 201, praticando uma infração político-administrativa, punível com a cassação de seu mandato, cujo julgamento é feito pela Câmara Municipal. E com isso ele fica inelegível também pelo prazo de 8 anos após o término do seu mandato, não pode disputar cargo algum. E as eleições que porventura ocorrerem enquanto ele estiver no mandato, ele também não poderá participar. Também ele vai cometer o crime previsto no Código Eleitoral no artigo 377, que já falei para vocês quando da exposição da primeira conduta. Uns exemplos que nós podemos colocar para vocês aqui, deste uso aí excessivo desses materiais, seria o uso, por exemplo, pelo agente público, do transporte oficial para sua locomoção para participar de evento eleitoral. Eu estou usando o prefeito, usando o carro da prefeitura para participar de um evento eleitoral do seu candidato, levando com ele o próprio candidato ou alguns dos eleitores. Estaria ele infringindo esse segundo inciso do artigo 73 ou cometendo essa segunda proibição. O uso de gráfico oficial, já falei, em excesso, né, além daquilo que é a cota do parlamentar para beneficiar um vereador, para beneficiar um prefeito, ele também se enquadraria nessa circunstância. A remessa de correspondência com conotação de propaganda eleitoral pelo vereador, por exemplo, paga um recurso da Câmara, estaria também enquadrada nessa situação.
tá certo? Essa seria, então, a terceira conduta do artigo 73. Vamos ver a terceira conduta, que diz que é vedado também a cessão de servidores ou empregado ou o seu uso em serviços eleitorais, tá? É o que diz o inciso 3 do artigo 73 da Lei Eleitoral. Diz o que o inciso 3? Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal, do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral, de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Então veja o seguinte, que até me chama a atenção esse dispositivo, porque aqui fala ceder servidor ou empregado ou usar dos seus serviços, mas diz somente dos empregados do Poder Executivo, não fala dos empregados de outros poderes, como, por exemplo, Poder Legislativo. Então é estranho que foi focalizado aqui o uso dos serviços ou dos próprios servidores do Poder Executivo, tá certo? Seja ele de que esfera for, tá? Desde que esses empregados estejam nos seus horários normais de trabalho, tá certo? Qual que é o período de vigência também desse dispositivo? Assim como eu já falei no primeiro, no inciso 1 e no inciso 2, nesse inciso 3, que eu estou tratando também da terceira conduta, não existe um prazo de aplicação desta proibição, um prazo de vigência, um prazo temporal fixado pelo legislador. Então, da mesma forma, esse dispositivo é aplicado durante todos os anos, durante todos os dias, tá? Mas, como eu já disse, normalmente se busca conhecer essas proibições e cobrar essas proibições, verificar se elas estão ocorrendo somente no ano da eleição. Tudo bem. Quais são as penalidades aplicáveis neste caso? Também existe a suspensão imediata da conduta, vedada, como eu já comentei, existe a fixação de multa de 5.000 a 100.000 FIRs, aplicada aos responsáveis, sem prejuízo de outras sanções que podem ser aplicadas, como medidas disciplinares, alguma penalidade constitucional. Essas multas podem ser aplicadas em duplicidade em caso de reincidência, pode haver a cassação do registro ou do diploma se o candidato já teve seu registro deferido pela Justiça, ou se o candidato já foi eleito e está com seu diploma prestes a tomar posse. Também pode ocorrer aqui aqueles atos de improbidade administrativa, da mesma forma no inciso 2, do artigo 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 1992, ficando o responsável sujeito às penalidades previstas no artigo 12, nos incisos de 1 a 3 da Lei de Improbidade Administrativa. Também, se for o caso do prefeito, a prática desse tipo de ato da terceira proibição também responde pelo crime de responsabilidade do artigo 1º dos incisos 1 e 2 do Decreto-Lei 201 de 1997. Da mesma forma, ele poderá estar praticando aí uma infração política administrativa prevista no artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, que pode resultar na cassação de seu mandato em julgamento que será realizado, se for o caso, pela Câmara Municipal. E com isso ele fica inelegível por 8 anos, a partir do termo do seu mandato, ou durante o período, durante o seu mandato ainda, em que se realizar as eleições em qualquer nível de governo, tá certo? Também fica sujeito, ou pratica, vamos dizer assim, em tese, o crime do artigo 377 do cargo eleitoral. Quais são as exceções dessas proibições para esse inciso 3? O que não se aplica nesse caso?
Quando o servidor não estiver no seu horário de trabalho, não tem problema nenhum em estar trabalhando em comitê eleitoral, em campanhas de outros candidatos. Nada impede que ele faça isso, porque ele é livre, até porque nós estamos num regime democrático de direito. O que não pode é ele sair durante o seu expediente de horário para fazer esse tipo de serviço. Aqueles também que estiverem licenciados, a legislação prevê que eles podem participar. Aqui fica um pouco estranho, porque às vezes ele pode estar licenciado por saúde, não pode trabalhar, então ele não pode também participar de campanha eleitoral, trabalhar em comitê, mas essa legislação prevê que pode. Tá? Até a LIP, né, que nós chamamos de licença para tratar de assuntos particulares, nem aqui eu acho que ele se enquadraria, porque esse não é um assunto particular dele. Tratar de um assunto particular trabalhando em campanha, presume-se que é uma coisa mais ligada à sua situação como cidadão, como membro, um servidor, do que trabalhar em eleição. Então, existe essa possibilidade quando ele está licenciado, mas fica aqui esses questionamentos que eu faço para vocês. E também, se eles tiverem gozo de férias. Se eles tiverem gozo de férias, obviamente que ele não vai estar trabalhando, pode prestar esse serviço aí em comitês eleitorais, em campanhas políticas, né, também. E como eu disse, não existe a proibição para os servidores do Poder Legislativo, somente do Executivo. Também não podemos considerar que essa proibição abarque também servidor que é cedido de um poder para o outro. O servidor que esteja no Poder Executivo, cedido pelo Poder Judiciário, ele pode participar. Obviamente, respeitando a jornada de trabalho, fora da sua jornada de trabalho, ele pode trabalhar. E existe aqui uma curiosidade também que eu acho que nesse caso não poderia participar de forma alguma, mesmo que quando estivesse no jornada normal de trabalho no seu poder, que é o cargo ocupante de cargo comissionado. Por quê? A presunção que nós temos é que o ocupante de cargo comissionado, que é aquele ocupante de cargo de confiança, fica 24 horas à disposição do prefeito ou do presidente da Câmara. Em sendo assim, ele está em atividade de trabalho a qualquer momento. Então, ele não pode, a meu ver, prestar serviço num comitê eleitoral, né? Até porque é um cargo de confiança do Executivo e, às vezes, ele vai prestar serviço para um adversário do prefeito, que não é comum acontecer, senão ele pode ser exonerado, pode ser mandado embora. Tá certo? Então, com isso, eu encerro aqui mais um comentário de mais uma conduta, tá certo? Que nós vamos deixar para vocês refletirem, que é a segunda e a terceira conduta prevista no artigo 73 da Lei 9.504 de 1997. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, deixe a sua mensagem, aperte o sininho aí. Se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para que você possa continuar recebendo esses nossos vídeos. Até a próxima, onde continuarei a falar sobre essas condutas vedadas. Um abraço a todos vocês.